estamos nesses dias, aliás, desde o ano passado, nós estamos estudando sobre o fato de sermos peregrinos e forasteiros neste mundo. E os irmãos sabem que o intuito é demonstrar que há sim uma diferença muito grande entre nós e as pessoas do mundo, os ímpios. Os ímpios, eles estão estabelecidos neste mundo. Eles pertencem a este mundo. Eles vivem escravizados por este mundo. Mas nós, como peregrinos e forasteiros nessa terra, somos estrangeiros. Nós estamos numa passagem, nós estamos numa caminhada, estamos numa jornada. E o final dessa jornada é o encontro que teremos com o Senhor Jesus no céu, quando cearemos com Ele por toda a eternidade. E temos aprendido então, a partir desse tema, vários valores que são importantes para nós. Alguns até esquecidos, mas que devem ser cultivados no nosso coração. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a visão que devemos ter da igreja do Senhor, ou do reino de Deus. Como é que nós podemos, de alguma maneira, desenvolver no coração um sentimento positivo com relação ao povo do Senhor. Infelizmente, nós somos movidos sempre a cometer um pecado que é, dentre todos, o que mais causa ira profunda no coração do Senhor. Todo pecado causa ira no coração do nosso Deus. Mas existe um que é muito mais profundo, que é o pecado da difamação, é o pecado de você falar mal de um irmão em Cristo, o pecado de você destruir com a língua a vida de alguém. E geralmente nós temos essa prática, nós, em vez de nos envolvermos com a igreja, e olharmos para a igreja como um grupo que tem problemas, e que diante desses problemas precisa de ajuda, nós não nos colocamos como solução do Senhor para auxiliar. Muito pelo contrário, nós nos afastamos e nós então começamos a destruir a igreja do Senhor. O texto que nós vamos estudar hoje não fala sobre isso, exatamente sobre isto, sobre eu destruir a igreja com a língua, sem me envolver com ela, mas o texto fala de uma atitude completamente oposta. A atitude de alguém que olha para a situação do povo de Deus e ele tem então uma atitude que glorifica o nome do Senhor. Aliás, nós precisamos ter uma verdade muito clara no nosso coração. Tudo que nós fazemos com relação à igreja, nós fazemos para nós mesmos. Vocês se lembram daquela ilustração do pastor que decretou a morte da igreja local e marcou o culto fúnebre? Toda a igreja curiosa então foi a esse culto, havia um caixão. E no momento então que o pastor disse, agora todos podem se despedir do morto, que era a igreja local, o pastor colocou um espelho dentro do caixão. De forma que todo crente que olhava para o caixão via a sua própria face. Existe uma história muito interessante, muito comum. Dizem que na Paraíba só existe Zé. Quase todos os homens lá são Zé. E estavam todos numa festa e de repente alguém falou mal da mãe do Zé. Agora você imagina, foi uma carnificina. Porque 80% dos que estavam ali eram Zé. Uns foram para o cemitério, outros para o hospital e outros para a cadeia. Porque a maioria ali era Zé. Nós somos crentes. Nós somos a igreja do Senhor. Quando nós assumimos uma atitude com relação à igreja do Senhor, envolvendo a sua liderança, envolvendo os seus membros, nós estamos tendo uma atitude para conosco. E é isso que nós vamos aprender hoje. Esta atitude de ser solidária com o povo de Deus, de estar atuando na igreja do Senhor. Eu convido você a abrir em Neemias, capítulo 1. Eu quero fazer a leitura do verso 1 até capítulo 2, verso 5. Livro de Neemias, capítulo 1. E eu vou fazer a leitura do verso 1 até capítulo 2, verso 5. E diz assim a palavra do Senhor.
As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Oremos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra, por aquilo que ela nos ensina. Obrigado pela vida do nosso irmão, que no passado, ó Deus, de forma tão clara, ele demonstra a atitude que devemos ter com a igreja do Senhor, com o teu povo. Neemias, de fato, sendo um homem pecador e reconhecendo como tal, ele se coloca diante de Deus, demonstrando o seu amor para com o povo do Senhor. E ele age, ó Deus, positivamente. Ele age construtivamente. Ele age conforme a tua palavra, meu Pai. E que esta seja, ó Deus, a nossa meta nesse mundo. Para que olhemos para a igreja. E quando percebermos que dentro da igreja, da nossa igreja, existe miséria, destruição, trabalho ainda não concluído, vexame e vergonha, que tenhamos a mesma atitude do teu servo, porque a igreja é tua, meu Pai. Fala, portanto, ao nosso coração e abençoa-nos nesta noite. Vem de encontro aos nossos pecados e vem ao encontro, ó Deus, da nossa vida, com a tua graça e a tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Neemias foi um homem que
viveu a experiência do cativeiro. Ele estava ali, naquele país estranho, ele estava longe de Jerusalém, mas aquele momento era um momento muito especial, porque há 90 anos da data desse episódio da vida de Neemias, um grupo havia saído ali daquela região, da Média e da Pérsia, para Jerusalém, para reconstruir aquela cidade. E nós podemos perceber claramente isso, quando Esdras nos mostra que esse povo que havia chegado ali, estava na tentativa de construir o templo, e eles constroem o templo. O templo, sobretudo, é um prédio remendado, um prédio feio, e nós vamos perceber a atitude do povo, o choro e o sentimento no coração diante daquele templo que não tinha toda a suntuosidade da época do rei Salomão, mas era um templo que estava completamente remendado. E vamos ver, por exemplo, o profeta Ageu tratando toda a narrativa da atitude do povo. O povo primeiro vai ali, se preocupa em construir as suas casas, a painelar as suas casas, a fazer com que os seus bairros sejam bairros bonitos e interessantes, se esquecendo da casa do Senhor. O Senhor Deus envia então Ageu como profeta, fala ao coração do povo. O povo agora se converte a Deus, se dedicam na construção do templo, mas o templo tem uma aparência ruim, tanto que todos choram, e Deus então consola aquele povo, dizendo que a construção deste templo, se aplicando em Cristo Jesus, teria a maior glória de todos os tempos. Porque aquele templo que estava sendo construído daquela forma pouco atraente, apontava diretamente para Cristo, que não tinha beleza nenhuma, mas que possuía toda a glória do Senhor. Deus então consola o seu povo nesse sentido. Mas o grupo que estava ali para reerguer o templo, eles não reergueram os muros de Jerusalém. E Jerusalém continuava assim, com um templo central, muito pouco atraente, um prédio não muito bonito, as casas ali reformadas, mas o muro estava derrubado, e as portas estavam queimadas. E o sentimento que uma pessoa tinha naquela época em olhar para a sua cidade e ver os muros derrubados e a porta queimada, trazia um sentimento de tristeza profundos. E aí, nesse sentido, nós vamos encontrar o servo de Deus, Neemias. Aquele homem que estava no local mais confortável que alguém poderia estar. E é interessante que ele possui uma visão do povo de Deus, ele possui uma visão da situação em que o povo do Senhor se encontrava, e nós vamos perceber a atitude desse homem, como esse homem reage. E é claro que quando nós olhamos para a realidade do povo de Deus, que havia sido trazido para a Babilônia como um povo escravo, nós vamos perceber que há uma grande diferença com relação ao Egito. Porque no Egito, quando o povo sai com Moisés, o povo do Senhor entra como uma pequena tribo, como um povo pequeno, e sai como uma nação. Mas nesse cativeiro, nós percebemos que o povo entra como uma nação, mas sai como um pequenino rebanho, sai como uma nação pequena e enfraquecida. E nesse sentido, nós vamos perceber que Neemias, ao receber notícias daquele povo, ele percebe que não havia dado certo. E é claro que Neemias, ele poderia muito bem dizer, bem, mas isso não é problema meu. Afinal de contas, Esdras e o seu grupo foi para lá, e eles devem de fato reconstruir essa cidade. Eles devem reconstruir aquele lugar. Isso é problema deles. Se eles não construíram um muro, é porque foi incompetência da liderança. A liderança foi incompetente naquilo em que se propuseram a fazer. Isso não é problema meu. E vejam que a situação desse servo do Senhor, ela é muito clara, porque de fato Neemias, ele estava num palácio. A palavra do Senhor nos fala, e inclusive vai precisar o local onde ele está. Diz que no ano de Quisleu, do ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. O ano demonstra a época em que ele estava servindo a Artaxerxes, um grande rei. O mês determina que ele estava no período de inverno, portanto ele estava no seu período de férias, possivelmente.
A cidadela de Suzã era um castelo portentoso do rei, onde o rei passava ali o período do inverno, e ele estava acompanhando o seu rei, e ele estava usufruindo das benesses. Então nós podemos perceber que fora havia um inverno rigoroso, um inverno que estava espizinhando muitas pessoas, mas ele estava dentro do palácio, ele estava aquecido, ele estava exercendo a sua função, e a sua função era de copeiro do rei. Copeiro do rei era o cargo mais desejado de qualquer nação, porque o copeiro era aquele que tomava o vinho do rei. O rei estava sentado no trono, ele tomava o vinho, e antes que o rei bebesse, ele então provava aquele vinho, para ver se não havia nenhum problema. E depois então de provar o vinho, ele dava ao rei, e o rei depositava a sua confiança e a sua vida nas mãos do seu copeiro. Era um cargo elevadíssimo. Então nós vamos perceber que Neemias, ele estava muito bem empregado, ele era um funcionário público, muito bem sucedido, num cargo onde todas as pessoas desejavam. Ele estava ali próximo ao rei, não havia outro cargo maior que esse. O cargo do copeiro era muito mais importante, dependendo da nação, muito mais importante do que as dos governadores, porque a vida do rei estava nas mãos deste homem. Portanto, ele era alguém de grande prestígio. Ele estava confortavelmente num palácio no inverno, mas ele recebe uma comitiva lá de Jerusalém. E ele pergunta então: vocês podem me trazer notícias de como está o trabalho do povo, este povo que foi para lá, e aqueles que não vieram para o cativeiro? Vocês podem me dizer como eles estão? E aí então o verso 3 diz: disseram-me, o restante que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. E ele poderia muito bem naquele momento dizer: mas o quê? Que absurdo! Que liderança incompetente é esta? Que vai para aquele lugar e não cumpre o seu papel? Mas que absurdo! Aliás, eu já desconfiava. Essa liderança aí é muito problemática. Aquele povo é meio preguiçoso. Não, eles têm o que merecem. Na verdade, eles estão de mal a pior, porque eles não têm a postura correta. Nós poderíamos ter essa atitude, irmãos. E ele poderia ter essa atitude também. Por que se importar? Se ele tem um emprego muito bom, se ele está num lugar muito confortável, por que se importar com esse povo? Afinal de contas, este povo tem pecado, e ele poderia dizer: isso é pecado. Isso é pecado da liderança, isso é pecado do povo. E de fato havia pecado a serem confessados diante do Senhor. Ele poderia dizer que se arrebentem para lá. E ele poderia sair daquele palácio e conversar talvez com algum dos seus assessores judeus, e conversar com a liderança judaica ali naquele lugar, dizendo: você soube das últimas notícias, da incompetência da liderança, do pecado da liderança, do pecado do povo, mas que absurdo. E ele poderia então começar ali um motim com a sua língua maldita, destruindo o povo do Senhor. E vejam que Neemias não estaria mentindo. Ele estaria falando a verdade. Ele não seria uma pessoa que estivesse levantando uma calúnia. Não, ele estaria simplesmente falando a verdade. A incompetência da liderança, o pecado da liderança, o pecado do povo, portanto eles têm o que merecem. Mas Neemias era crente. Ele era um homem de Deus. Ele era um homem que servia ao Senhor. Ele era um homem compromissado com o Senhor Deus Todo-Poderoso. E ele sabia que a situação daquele povo não era de qualquer povo, mas era o povo que carregava sobre si o nome de Deus. E a primeira atitude que ele tem, irmãos, é de solidariedade. Nós vamos perceber isso claramente do verso 1 ao verso 4. E o verso 4 diz:
Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ou seja, há aqui uma profunda solidariedade com a penúria do povo, com essa notícia trazida por uma delegação, mostrando a falência, a vergonha, por conta, obviamente, do pecado daquele povo. Vejam que Neemias, ele não tripudiou, ele não rejeitou, ele não seguiu à frente com uma língua maldita, destruindo o povo, mas ele demonstrou claramente a prioridade da sua vida. Ele, como um homem de Deus, sabia qual deveria ser a sua atitude diante daquele povo que padecia por causa do seu pecado e por causa da incompetência da liderança. Porque nós precisamos entender que no coração daquele homem ele sabia que aquela cidade não era propriedade sua, nem de ninguém, mas era de Deus. Por isso ele fala: o sepulcro de meus pais, a nação que Deus resgatou, a nação que Deus levantou. E nós precisamos entender isso no nosso coração, meus irmãos. Porque problema existe. Onde o homem põe a mão, há problema. Onde tem ser humano, há problema. De qualquer ordem. Mas nós vamos perceber claramente o Senhor atuando no coração daquele homem, porque ele tinha no seu interior aquilo que encontramos em Atos, capítulo 20, verso 28. Quando Paulo olha para os presbíteros, para os pastores, e ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo. Para quê? Para pastoreardes. Mas para pastoreardes o quê? Uma igrejazinha local, um povo que se reúne, um clubezinho espiritual, pessoas que partilham da mesma fé, pessoas que possuem a mesma religião? Não, Paulo diz: para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Isto é povo do Senhor. Não há igreja no Novo Testamento, na época do apóstolo Paulo, que se tem notícias, mais problemática do que a igreja de Corinto. E Paulo não começa aquela carta dizendo: mas vocês, em que decepção, não seguiram os meus ensinamentos. Não, ele começa dizendo: aos santos do Senhor, resgatados por Cristo, a igreja do Senhor, a esta igreja que agora irei trazer a vontade de Deus para retificá-la. Neemias ensina o que significa solidariedade, porque, irmão, qualquer atitude que eu tenho para com o povo de Deus, eu estou tendo para com o corpo de Cristo. E se eu sou corpo de Cristo, eu estou ali. E faço parte dessas pessoas. Mas é impressionante, não é? Concorde comigo, é impressionante como a nossa atitude é diferente. Quando percebemos um problema, algo que não foi alcançado, algo que eu discordo, seja o que for, uma liderança pecaminosa que precisa de ajuda, um povo que precisa de ajuda, qual é a nossa atitude? Eu saio hipoteticamente desse povo, subo num tijolinho e eu começo agora a usar a minha língua para destruir o povo do Senhor. A pergunta crucial aqui é: qual atitude glorifica a Deus? Qual é a atitude que engrandece ao Senhor? Ser solidário, cair no chão e começar a chorar e dizendo: Senhor é o teu povo, Senhor é a tua igreja, Senhor é a tua liderança, Senhor é o teu nome que está ali. Ou simplesmente dizer: eu não faço parte disso. Isso é culpa do líder, é culpa do povo, é culpa da igreja, o problema é deles. Eu estou fora, eu vou sair.
Eu vou para outros ares, porque eu não consigo conviver com esse povinho, com essa liderançazinha caquética e pecaminosa, eu não consigo conviver. Qual das duas atitudes, tendo esta consciência de que nós somos povo do Senhor, qual das duas glorifica o nosso Deus? E nesse sentido nós vamos descobrir que Neemias, ele não apenas se entristece com a situação do povo, mas ele se torna algo extremamente importante. Ele se torna um intercessor pela igreja. Ele usa a sua língua, a sua mente, a sua boca, o seu coração, não para difamar, não para espalhar, não para envenenar as pessoas, mas ele usa a sua língua, a sua boca, o seu coração, para interceder pela igreja. E a oração dele não é uma oração superficial. Senhor, abençoa lá o teu povo, dá juízo àquela liderança. Não, a palavra do Senhor nos mostra claramente que, em primeiro lugar, ele contempla quem é o Senhor Deus. No verso 5, ele exclama, ele dá um grito aqui, ele diz: ah, Senhor dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Em primeiro lugar, ele está diante do Senhor e ele reconhece quem é Deus, e por Senhor Deus ser um Deus grande e temível, é que esse servo de Deus, ele tem a atitude correta diante de uma crise real no meio do povo de Deus. Ninguém aqui, nem o próprio Neemias, nega uma crise dentro do povo de Deus, e que parte inclusive da sua liderança. Mas o que nós vamos encontrar aqui é a atitude deste homem, e a atitude dele vem porque ele é um servo do Senhor, porque ele tem a real visão de quem é Deus. Ele não olha para Deus também como alguém que está distante, como alguém que está desligado disto, mas ele olha para Deus como um Deus grande, temível. E eu preciso agora estar diante desse Deus, intercedendo pelo povo. É por isso que ele faz uma confissão de pecados. Versos 6 e 7 diz: estejam, pois, atentos os teus ouvidos, essa é a oração do servo, e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, com choro, com lágrimas, com dor no coração, pelos filhos de Israel, pela tua igreja, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. O que ele está dizendo é: Pai, eu sei que toda esta situação acontece porque o povo está em pecado, eu estou em pecado, a liderança está em pecado, porque tu és um Deus santo. Por isso agora, Senhor, eu quero confessar os pecados da tua igreja diante do Senhor, para que o Senhor trate, para que o Senhor limpe, para que o teu nome seja glorificado. Irmãos, nesse sentido, nós encontramos claramente uma confissão geral e uma confissão pessoal. Ele reconhece, ele não diz, eles que pecaram, essa liderança, quem é ele? Aliás, o fofoqueiro é assim, não é? Fofoqueiro são eles. O língua maldita, o satânico, ele é assim, ele vai falando das pessoas. Ele está bem, ele é ótimo com Deus, ele está jóia, ele está tranquilo. Deus olha para ele e diz assim: só esse meu filho, só essa minha filha. Agora o resto, ele destrói com a sua língua. Não é essa a atitude do servo de Deus. Mas ele reconhece: Senhor, há pecado, não é possível, porque a tua mão é poderosa. E nós queremos que o teu nome seja glorificado. É por isso que nesse sentido há um pedido de perdão com compromisso. Acompanhem comigo do verso 8 ao verso 10, quando ele diz: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo:
Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e o cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, é a tua igreja, é o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Em outras palavras, o que nós encontramos aqui é um pedido de perdão, onde ele diz: Senhor, olha para as tuas promessas, olha para a tua misericórdia, olha para este povo, olha para esta cidade, olha para esta igreja, olha a situação em que ela está. Vem, Senhor, e limpa-os de todo o pecado. E a súplica deste homem continua dizendo: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. Ouve a minha oração, Senhor, e as dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Sim, há gente aí que está orando também, Senhor, por isso, concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Em outras palavras, ó Deus, glorifica o teu nome no meio da tua igreja. Glorifica o teu nome no meio da liderança que o Senhor mesmo separou. São falhos e estão falhando, mas ó Senhor, tem misericórdia. Ajuda-os, como ajuda a mim também. Para que saibamos qual deve ser o rumo, o caminho do teu povo. Às vezes estamos tão distantes disso, não é, irmãos? Vamos ser sinceros. Eu mesmo estou dizendo isso para mim mesmo. Como estamos longe disto? Quando o nosso prazer, a nossa alegria sórdida por vezes, não é interceder pelo povo, mas é destruí-lo ainda mais. Nos esquecendo que o nome de Deus, o Evangelho de Cristo, está sobre os ombros dessas pessoas, porque Neemias reconhece: é povo teu, são teus servos, povo resgatado, gente que conhece o teu nome, gente que conhece a tua bondade, conhece a tua palavra. Gente que está envolvida, não por conta das suas atitudes, porque nesse exato momento estão em pecado, mas gente que está envolvida porque o Senhor foi até eles e os resgatou com soberania. É o teu povo. É por isso que esse servo de Deus, ele se coloca não apenas como alguém que é solidário ao sofrimento do povo, e um intercessor que ora dia e noite com choro e lágrimas, rogando por aquele povo, mas ele também se torna um cooperador para a obra de Deus. E vejam só que coisa linda que nós encontramos no capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Ele diz: no mês de Nisan, ou seja, 6 meses depois, irmãos, 6 meses após este homem receber as notícias do seu povo, daqueles que estavam lá em Jerusalém, 6 meses depois, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei ao rei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. E o rei então faz uma pergunta: por que está triste o teu rosto? Não estás doente? Deve ser alguma coisa do coração. E no verso 3 diz: eu respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais, o meu povo, o povo do meu Deus, o povo do Senhor, o povo que carrega sobre si o nome excelso do Senhor Deus, está assolada e tem as suas portas consumidas pelo fogo, ela não foi reconstruída, ela ainda está ruída em seus muros e portões. A palavra do Senhor no verso 4 diz: disse-me o rei: que me pedes agora?
Irmãos, eu fico pensando a situação deste homem diante do ser humano mais poderoso da terra na sua época. Você está triste, não está? Estou. O povo está assolado, o povo está destruído. Então pede-me qualquer coisa que eu vou conceder a você. Irmãos, eu fico pensando se o homem mais rico do mundo fizesse essa pergunta para mim. E dissesse, o que você pedir eu te concedo. Eu acredito que na minha pecaminosidade, na minha falência, eu disse, opa, peraí. Agora eu estou diante de uma situação empregatícia. O meu chefe está dizendo que eu posso pedir o que quiser. E o rei faz essa pergunta. Vejam só que coisa interessante. O contexto aponta para o fato de que o rei fez essa pergunta para alegrar o coração dele. O rei não estava muito preocupado com Jerusalém. O rei não estava preocupado com aquela cidadezinha destruída lá, debaixo de escombros, as portas queimadas. O rei vai se preocupar, dizer, é verdade, Jerusalém não foi isso aqui. Não, o rei não estava se lixando para Jerusalém. Ele não estava nem aí. Ele estava vendo um alto funcionário, o homem da sua extrema confiança, triste e abatido. Qual é a tua tristeza? Rei, é porque lá minha cidadezinha, lá destruídazinha, está caída, o povo está lá, é por causa tá certo. E o rei então olha para ele, e o rei então que sabia do cargo daquele homem, diz assim, então vamos alegrar esse coração? Vamos alegrar esse interior? Então fala o seguinte, pode pedir o que você quiser, que eu te concedo. Se é para alegrar o teu coração, você quer triplicar a sua casa, você quer quadruplicar o seu salário, você quer ter mais 2 carruagens reais à sua disposição, você quer ter mais liberdade para agir aqui no palácio, você quer mais escravos, pede, rapaz, pede que eu te dou de presente, pede para que o seu coração seja alegrado, pede para que você possa, enfim, reencontrar a sua alegria. Você já pensou se o seu patrão maior faz esse tipo de proposta a você? E você sabe que ele está dizendo isso, porque ele diz assim, eu quero alegrar o seu coração, vamos lá, peça qualquer coisa. A palavra do Senhor nos mostra que Neemias era um homem de Deus. Era um homem que tinha o seu coração nas mãos do Senhor. E no verso 4, quando o rei diz, que me pedes agora? A palavra do Senhor continua dizendo, então, orei ao Deus dos céus. Ele poderia dizer, rei, eu vou passar aí uma semana pensando, eu tenho aí alguns desejos, eu estou com umas dívidas aí, eu preciso pagar, então eu já falo contigo, daqui uma semana eu falo. Não, a palavra do Senhor nos diz que ele orou ao Senhor. E embora não tenhamos aqui o teor da oração, mas nós podemos aqui inferir, ter a liberdade de inferir, de dizer, Senhor, é agora, Senhor, ajuda-me, Senhor, dá-me sabedoria, para que eu possa aproveitar esta oportunidade que vem das tuas mãos. Irmãos, Neemias poderia naquele momento escolher um presente para ele, para a sua família. E do ponto de vista humano ele não estaria errado, ele estava triste. O máximo que poderia acontecer é, rei, triplica a minha casa, me dá mais carruagens e mais dinheiro. E depois o rei daria, ele poderia dizer, rei, mas eu ainda não fiquei contente mesmo com esses presentes. Ele poderia dizer, mas ele ora ao Senhor. E o pedido daquele homem é um dos mais estranhos que existe, porque ele está no palácio, ele está no conforto, ele está no melhor emprego, ele tem acesso direto ao rei. Todas as vezes que o rei vai comer e beber, ele está na presença do rei. E vejam que ele possui liberdade de dialogar com o rei, embora obviamente o rei deveria puxar a conversa, mas ele é um homem extremamente privilegiado. E a palavra do Senhor diz que aquele homem de Deus olha para aquele soberano e diz, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a
reedifique. Sabe o que Neemias está dizendo aqui? Você sabe o que está em jogo aqui? Neemias está dizendo que o maior presente da vida dele é a restauração do seu povo, é a restauração dos seus irmãos, é a restauração do povo que é povo do Senhor. É por isso que Neemias, ele não apenas se torna solidário com o sofrimento daquele povo, ele não apenas intercede com lágrimas por aquele povo, mas ele também está disposto a ser utilizado por Deus para mudar esta realidade. É isso que nós encontramos aqui. E vejam que esse servo do Senhor está colocando em jogo a sua estabilidade financeira, a sua própria vida, porque não sabemos qual seria a reação daquele rei, no sentido real das suas práticas, como ele reagiria. Por isso ele teme. A palavra do Senhor diz: eu temi sobremaneira, eu fiquei morrendo de medo diante do rei. Mas ele disse: se o Senhor acha que eu mereço alguma coisa, por favor, me envia, porque eu quero ser instrumento de Deus para a solução daquele povo. E é impressionante, irmãos, porque aquele homem, ele enfrenta uma grande batalha quando ele vai àquela cidade. O primeiro grande desafio que ele vai enfrentar ali é o sarcasmo de dois homens que se chamam Sambalá e Tobias. A gente vai ver isso em Neemias capítulo 4, versos de 1 a 6, que diz: tendo Sambalá ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Será que não aprenderam a lição ainda? Permitir-se-lhes a isso, sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão acaso dos montões de pó, as pedras que foram queimadas. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, ainda que construam, vindo uma raposa, vindo um bichinho qualquer, um bicho pequeno, fraco, débil, leve, derribará o seu muro de pedra, porque é uma construção que não faz sentido algum. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro, não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocam a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Eles estavam trabalhando e construindo, vocês imaginam? Estavam reconstruindo, e aqueles dois homens, talvez com a sua família de longe, dizendo: vocês estão fazendo o quê, rapaz? Vocês estão malucos? Isso não serve para nada, não tem jeito, não há solução. 96 anos ou 95 anos se passaram, nada foi feito, e agora vocês querem fazer? Qualquer coisinha pode derrubar a obra que vocês estão fazendo. E é por isso que eles também sofrem ataques dos inimigos, e nós vamos perceber os versos seguintes que dizem: mas ouvindo Sambalá e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdonitas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, que já começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados, ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Mas como se não bastasse esses ataques de fora, e vejam o contexto, Neemias estava num lugar confortável, tinha tudo nas mãos, larga aquilo, vem sujar as suas mãos com cinza, com carvão, ele vem reerguer o muro, e ele começa a perceber toda a oposição externa. Mas no capítulo 5, verso 1, diz que também foi grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Há também um problema interno. As pessoas que estavam ali naquela cidade estavam também contra aquele servo de Deus.
Vocês imaginam isto? Ele poderia dizer, mas Senhor, eu nem estava aqui. Isso foi problema deles, eu saí de lá do meu palácio para vir aqui. Agora eu tenho que aguentar, tudo bem, aguentar a oposição externa ainda vai, mas uma oposição interna, Senhor, aqui. O que é que eu estou fazendo aqui nesse lugar? E como se não bastasse isto, a palavra do Senhor diz que há uma calúnia. Isso podemos perceber no capítulo 6, de 5 a 9, quando diz: então Sambalá me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles, e puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo o teu coração é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Um homem que desce do seu palácio para o meio do povo, encontra inimigos externos, encontra inimigos internos e encontra uma calúnia. Em outras palavras, a calúnia era esta: esse cara veio aqui para se aproveitar, porque não é possível que ele tenha saído do seu palácio para simplesmente reconstruir essa cidade. Ele quer se rebelar contra o imperador, ele quer se rebelar contra todos, ele quer ser mesmo rei, ele quer se aparecer, ele quer tirar proveito desta situação. Mas os irmãos percebem que sempre a conclusão de Neemias é: ó Deus, sê conosco, ó Deus, sê conosco, ó Deus, nos ajuda. Você sabe em quantos dias eles reconstruíram o muro daquela cidade? 52 dias. 52 dias para erguer os muros daquela cidade, algo que não tinha acontecido em 90 anos. Em 52 dias, contra uma oposição sórdida externa e caluniosa, contra um levante no meio do povo. Mas Neemias era um homem que se colocava diante do Senhor e nas mãos do Senhor, para ser a solução daquele problema. Há um problema no meio do meu povo, eu sei qual é o problema. Deus me concedeu o privilégio para ir ali e tentar resolver pela força do Senhor, porque de fato o que Neemias tinha no seu coração era o Deus Todo-Poderoso. Ele não olhava simplesmente para toda a oposição dos fofoqueiros, dos caluniadores, dos que lutavam contra, dos que se levantavam contra ele. Ele olhava apenas para Deus e dizia: Senhor, dá-nos força para que tenhamos na nossa atitude a dignidade deste povo que aqui se encontra. Esta foi a reação de Neemias. Ele viu um problema, se tornou solidário, orou com lágrimas, arregaçou as mangas e disse: Senhor, eu quero ser a solução deste problema junto com outros irmãos. Leva-me para que eu possa trazer dignidade para o meio do teu povo. Irmãos, quais são as aplicações que nós poderíamos trazer para a nossa vida? São tantas. Eu me lembro que há mais ou menos 15 a 18 anos, eu me lembro muito bem disso, minha esposa também. A nossa igreja estava passando por uma crise no departamento infantil.
E aí não tem jeito, né, irmãos? Aí começam, né? Aqueles irmãos que só destroem, que só falam. Eu vou sair da igreja porque não tem programação para o meu filho. É assim mesmo, é assim mesmo. A gente tem que aprender a conviver com essa situação. Quando de repente surgiu uma irmã da nossa igreja. Ela chegou para mim, eu nunca esqueci isso, para mim e Sandra, e disse assim: pastor e Sandra, a nossa igreja está vivendo uma crise com relação ao departamento infantil. A gente pode ver isto. Eu sinto pelos meus filhos pequenos. Mas pastor, eu vim aqui porque eu quero ser uma das soluções para este problema. Eu não quero ter a atitude de alguns irmãos meus que estão aí detonando com a igreja. Gente daqui, pastor. Eu quero ser a solução. Eu trouxe aqui vários projetos que eu pensei na minha mente. Podemos sentar e tentar resolver isto, para que as crianças da nossa igreja tenham uma programação que glorifique o nome do Senhor. Irmãos, naquele dia eu me emocionei muito. Não porque eu tenha pensado, bom, finalmente um problema no meu ministério vai ser resolvido. Não, mas é porque eu vi naquela irmã a graça de Deus. Porque o que só contemplávamos era destruição. Pessoas que nos colocavam debaixo do solado do passado, nós que eu digo a liderança da igreja, o conselho, colocava embaixo do solado e empurrava cada vez mais. Eu vi o Senhor Deus levantando. Eu me lembro daquela irmã. Só não vou dizer o nome porque eu sei que ela não gostaria que fosse mencionado. Mas eu me lembro daquela irmãzinha que veio e disse: pastor, há um problema na nossa igreja. Eu posso trabalhar nessa área. Eu posso resolver, pastor. O senhor deixa eu trabalhar? O senhor fala com o conselho me deixa trabalhar. Eu tenho aqui alguns projetos para que possa ser resolvido. Eu fico pensando se todos nós tivéssemos a mesma atitude dessa irmãzinha, ou a mesma atitude de Neemias, como estaria a nossa igreja hoje? A primeira igreja presbiteriana de Roraima, como ela estaria? Melhor, igual ou pior? Meu irmão, precisamos aprender essa lição. Os problemas existem. Vocês não imaginam como liderança erra. E feio. E feio. Vocês não imaginam. E quando eu falo liderança, não estou me restringindo ao conselho. Estou me restringindo a toda a liderança da igreja. Como elas erram. E feio. Dá dó. A começar pelo conselho. Como o povo erra. Seguindo a sua carreira ministerial, como há percalços que muitas vezes fazem com que essas pessoas desistam. E em 90 anos não são capazes de construir um muro, que pode ser construído em 52 dias. Qual é a minha atitude? E eu tenho aprendido algo, meus irmãos, tão precioso, tão precioso. A minha visão e a minha atitude reflete a visão e a atitude que eu tenho para com o Senhor Deus. Porque eu mesmo já pequei muito contra outros irmãos aqui da nossa igreja. Eu mesmo. Que vergonha, não é? Mas é verdade. Vendo irmãos que às vezes estão passando por uma dificuldade, não conseguem, em vez de ir ali e dizer: irmãos, estou aqui, posso ajudar em alguma coisa? Não, por fora, só descendo o malho sobre aquele irmão. Eu estou falando de mim, irmão. Eu estou confessando aqui para os irmãos. Metendo um malho na vida daquele irmão. Até que acaba o ministério, eu digo: está vendo? Acabou por isso. Ó. Não seguiu, mas acabou. Pronto. E sigamos em frente. Às vezes eu me pergunto se essa minha atitude é a atitude que vai reconstruir uma igreja. Nós somos peregrinos e forasteiros
nessa terra. E nós não estamos sozinhos nessa jornada, nós temos muitos irmãos e irmãs amados que estão conosco nessa jornada. Se um irmão cai, tropeça, fica prostrado, a minha atitude é: Senhor, é o teu povo, é a tua jornada, é a tua igreja, meu irmão, dê aqui a mão, vamos seguir juntos nessa jornada. Eu posso fazer isso, ou ao contrário, eu posso seguir em frente dizendo: está vendo, fulano caiu lá, ó, fraco, coitado, débil, pouco inteligente, caiu lá, ficou prostrado. Que coisa, não? Também que não fui eu, ele ficou, eu não fiquei. Eu acredito que nesse sentido nós teríamos mais perseverança com relação à nossa igreja, sabendo que a nossa igreja, e agora especificamente a nossa igreja local, ela necessita de irmãos e irmãs compromissados com Deus. Eu me lembro que há alguns anos, uma pessoa que frequentava a nossa igreja, já tem muitos anos, ela disse: pastor, eu vou sair daqui da nossa igreja, eu estou indo para a igreja X, porque a nossa igreja tem muito problema. Aí eu disse assim para ele: meu irmão, se você for lá e passar 6 meses e lá não tiver nenhum problema, fala para mim, porque aí eu vou para lá também. Claro, porque uma igreja sobre essa terra que não tem problema é o paraíso, é o céu. Talvez algum anjo desatento lá tenha deixado cair aqui uma dimensão do céu na terra, então eu quero ir para lá. Porque uma igreja que não tenha problema, uma igreja que não tenha suas lutas, uma igreja que não tenha os seus pecados para serem tratados, suas derrotas que precisam ser realicerçadas na lei do Senhor, meu irmão, se o irmão achar esse lugar, me convide, porque eu quero ir para lá. Eu abandono o pastorado, abandono tudo e vou para lá. Não, pastor, eu só ficar brincando. Não estou brincando não, meu irmão. Fala para mim uma igreja que não tem problema, porque eu quero ir para lá, para viver o céu nessa terra. Porque o que eu tenho aprendido pelas Escrituras, meu amado, é que a nossa igreja é uma igreja militante, é uma igreja em batalha, é uma igreja em guerra. E por isso precisamos desenvolver no nosso coração algo muito precioso: amor pela igreja. Amor por esse povo, amor por vocês. Eu preciso desenvolver amor por vocês, meus irmãos, e ter a atitude que glorifica o nome do Senhor. Que seja este um dos muitos desafios que nós temos como crentes, que eu mesmo aprenda, eu, Alfredo, aprenda que devo agir como Neemias, que devo agir como aquela irmãzinha tão abençoada naquele momento. Eu devo dizer: Senhor, usa-me para que eu seja bênção na vida dos meus irmãos, para que eu possa, ó Deus, ser instrumento de restauração, de ministérios e de vidas nesta igreja que amo tanto. Eu tenho certeza que se todos os crentes fizerem isto, a nossa realidade será diferente. Mas é claro que nós lidamos com o pecado. E é nesse sentido que nós precisamos da graça de Deus. Porque, como eu li para os irmãos, a igreja é de Deus. E Ele a comprou com o seu próprio sangue. Por isto, eu preciso entender o que significa povo do Senhor e qual deve ser a minha atitude e os meus sentimentos com relação a este povo. E que o Senhor Deus tenha misericórdia de todos nós. Convido Vinícius Romano para vir aqui à frente e orar ao Senhor, para que desenvolvamos este sentimento no coração, e para que sejamos como Neemias foi, mesmo enfrentando problemas externos e internos,
ele seguiu a sua carreira e foi bênção na vida daquele povo. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor falou diretamente a mim e tenho certeza que para o restante da tua igreja, Pai. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos confronta, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu te peço, Pai, para que o Senhor nos dê forças, nos coloque esse sentimento de compaixão, esse sentimento de preocupação e zelo com o teu povo, com a tua obra. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada um, que a gente sempre se incomode realmente, Deus, com aquele irmão mais simples, que passa por dificuldades, e em todas as áreas, Pai. As pessoas que nos rodeiam, que a gente sempre esteja disposto a ajudá-los, Pai. Em nome de Jesus, te agradeço e te peço, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, os dons, o fruto do Espírito Santo que deve inundar o nosso coração com o amor que vem do céu, amor pela tua igreja, Senhor, esteja sobre a minha vida, sobre a vida do teu servo Vinícius, Pai, sobre a vida desse pequenino rebanho que aqui se reúne, e sobre a vida do pequenino rebanho que se reúne em toda esta terra. Obrigado, Pai, porque o Senhor deixou uma igreja neste mundo. E ela, ó Deus, passa por tantos problemas porque somos falhos, a começar pela liderança. Mas obrigado porque o Senhor pode levantar homens e mulheres que se tornem bênção para a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai. Amém.